mais a um ABIC, bem-vindo mais a um ABIC Educa, que a ABIC está realizando na data de hoje, onde a gente vai trazer aqui como tema para vocês as questões das boas práticas de fabricação na indústria. Esse tema ele já estava programado para poder ocorrer no final do ano passado. Nós tivemos um imprevisto e conseguimos trazer agora novamente, colocar esse tema agora em pauta, para que a gente trouxesse para vocês de forma dedicar as questões de auditoria, desmistificando a auditoria do PQC e também auxiliando na forma da questão por conta da elaboração do manual da qualidade, que muitas empresas estão realizando esse manual por conta da portaria 570, que vai realizar o controle por fluxo operacional. Então, aí a gente tem muitas dúvidas em relação ao manual de boas práticas, e a gente trouxe um parceiro nosso, que é a Quima WQS, que é uma empresa certificadora que trabalha conosco há anos aqui, realizando as visitas técnicas para o programa de qualidade. Então, através do Júlio e da Denise, eles vão estar aqui hoje falando um pouquinho. Então, eles vão iniciar a apresentação e no final da apresentação a gente abre para as perguntas. E se vocês quiserem, ao longo da apresentação, na abordagem de um tema específico, se vocês já quiserem relatar as suas dúvidas, vocês podem fazer através do chat, que no final da apresentação a gente lê todas as perguntas e vai interagindo tanto com a Denise quanto com o Júlio. Então, Denise e Júlio, sejam muito bem-vindos ao nosso ABIC Educa. Muito obrigada. E passo a palavra para vocês agora. Vocês podem fazer as suas apresentações. Olá, Aline. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, né, para estar participando aí desse webinar aí, desse ABIC Educa, num tema tão importante aí, né, como parceiro que somos para a certificação ABIC, né? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Júlio, eu sou gerente de vendas na Quima WQS e Quima EBD, né? E eu vou dar uma introdução aí à apresentação sobre os nossos serviços, as nossas atividades, e depois eu vou passar a palavra à Denise. Pode passar a apresentação, Denise, por favor. Bom, a Kima WQS, originalmente ela é conhecida como WQS, né? Ela foi adquirida pelo Grupo Kima em 2019, e nós somos uma certificadora, né? Somos credenciados e acreditados aí, reconhecidos para realizar as auditorias de certificação reconhecidas pelo GFSI, da Primus, GFS, Global Gap, SQF, BRCGS e IFS, auditorias de segurança de alimentos, né? Auditorias éticas, selos de qualidade, inspeções e treinamentos também. Então, pode passar, Denise, por favor. É, falando um pouquinho do que a gente faz, a gente realiza, dentro dos nossos serviços de certificações em segurança de alimentos, a gente também atende a outros tipos de serviços, que seriam inspeções de produtos, protocolos de certificação de alimentos, auditorias de gestão de fornecedores, né, cadeia de fornecimentos sustentáveis, e dentre todos esses esquemas que nós somos reconhecidos e acreditados para a realização dessas auditorias, eu destaco aqui BRCGS, mais uma certificação voltada para a indústria de alimentos, a parte Global Gap, a certificação de produção agrícola, de frutas, legumes, o SQF e o Primus GFS. Nós também temos nossos selos de certificação, como um selo de bem-estar animal, que é um programa e um protocolo próprio. Temos as auditorias SEDEX Meta, que são as auditorias éticas. IFS, né? BRC Start também. Mais voltado ao café, a Rainforest Alliance, eu acho que todos também devem conhecer. E o 4C, além de Café Practices também, tá? Pode passar, Denise, por favor. Então, aqui um pouquinho mais dos nossos serviços, aí, as nossas soluções, nos protocolos de certificação de alimentos, aí onde a gente destaca a certificação ABIC,
BRCGS. A gente atua também com outra empresa do grupo, que é a Quima IBD, com a certificação de produtos orgânicos, né? Sim, de rações. Dentro das auditorias de fornecedores, nós atuamos com o programa Global Markets, BRCGS, GFSI, Global Markets e IFS. Temos também as auditorias de fornecedores para varejo e para indústrias. Também atendemos essas auditorias de segunda parte, a gente chama, né, auditorias de fornecedores na parte também. Caso tenha essas demandas, nós atendemos também esse tipo de serviço. E aqui na parte de cadeia de fornecimento sustentável, com 4C, SMETA, Bem-Estar Animal, Café Practices, Fair Trade. A gente também tem um programa do IBD de insumos aprovados, né, para utilização de produtos na produção orgânica, Rainforest Alliance e RSPO também. Então, esses são os nossos serviços, mas ao final da apresentação, nós vamos deixar os nossos contatos para caso vocês necessitem de algum desses serviços que estejam ligados ou eventuais demandas que vocês tenham, a gente está à disposição para poder atendê-los e a gente seguir nesses projetos aí, tá bom? E agora eu passo a palavra à Denise, que vai dar sequência aí e falar um pouquinho das boas práticas aí. Bom, pessoal, boa tarde. Bom, primeiramente, queria agradecer, né, a Bic, a Aline, né, pela essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Essa conversa, né, vamos falar assim um pouquinho sobre as boas práticas. Meu nome é Denise, eu sou gerente técnica, né, de operações aí, na verdade, da Quima WQS. E cuido de vários protocolos que vocês estão vendo aí, por exemplo, o 4C, o Café Prats, RA, Rainforest Alliance, e a BIC também, né? Tá dentro da minha gestão aí, tá ok? Então vamos iniciar. Como a Aline falou, qualquer dúvida, a gente fique à vontade para perguntar e tudo que a gente, né? Se a gente souber a resposta, a gente fala, se não, a gente vai atrás, a gente Ó, mantém o tá tendo contato para que som. vocês possam ser sanados aí, tá Denise, dá ok? licença só um minutinho. Sim. Pessoal, por favor, vamos deixar o áudio Tá cortando. desligado. Tem um que está sem identificação Ó, aqui, que está só com cortou. o número 84065. Por favor, deixem o áudio desligado. Uhum. Vamos lá, continuando, né? Bom, o objetivo da apresentação, eu vou trazer alguns pontos, tá? De forma sucinta, mas sobre a importância das boas práticas de fabricação na indústria do café, avaliação de processos de boas práticas voltados realmente para o protocolo, né, para a BIC, requisitos da lista de verificação e como poderão ser solicitados durante o processo de avaliação de boas práticas, ou seja, no momento em que vocês receberem, né, os auditores, e desmistificando o termo auditoria. Eu sei que na apresentação estava desmistificando a auditoria, pensando em boas práticas, mas vamos falar um pouquinho também sobre esse termo, né, que muitas vezes causa um pouco, às vezes, de arrepio aí, um receio, tá? Então, começando por esse tema, auditoria, né? Então, o que que é auditoria, né? Realmente vocês vão receber alguém, né, de fora que vai verificar, né, utilizando uma lista de verificação, no caso do programa, existe já uma lista própria, né, onde ele vai verificar se está sendo Aí cumprido ou fecha. não, né? Vamos pensar assim, né? Essas pessoas que vão até esse local, elas não são os fiscais, então as auditorias elas não são fiscalizações punitivas, né? E sim a gente ter em mente que às vezes quando a gente tem o nosso processo ali, a gente está acostumado a trabalhar de uma forma, a gente às vezes não consegue observar, né, alguns desvios ou algumas formas de melhoria, né, que vai inclusive nos auxiliar no nosso processo. Então, quando vem alguém terceiro, não é no sentido de, olha, vou fiscalizar ou eu vou ficar verificando, tentando procurar alguma não conformidade ou algo que não está legal, mas pensar assim, olha, eles vão trazer
oportunidades para que eu possa melhorar o meu processo, né? Então, ter em mente isso ajuda muito, né, no processo de auditoria, de que, caso seja apontado algum desvio, vamos falar assim, né, a gente utilizar isso para sempre a nossa melhoria, né, para que a gente possa melhorar o nosso processo. Essa é a ideia de uma auditoria, né? E para esse protocolo, assim como para outros, a gente sempre tem a oportunidade de ajustar, né? Então, uma não conformidade a um requisito, por exemplo, ele não impede de vocês continuarem no programa, né? Normalmente tem um tempo aí para vocês conseguirem se adequar, tá? E se adequando, corrigindo aquele desvio, vocês conseguem continuar no programa, né? Então, pensar assim, realmente, tirar um pouco esse peso, né? Vamos dizer assim, de auditoria, né? Ai, como se fosse algo muito ruim, pesado, que as pessoas que vão ir até o local de vocês, ou que seja de forma remota, que seja de forma presencial, ela está ali procurando algum erro, procurando, né, algum não cumprimento de algum requisito, mas vamos pensar na forma de melhoria. Então, se for levantado algum ponto aqui, olha, esse ponto realmente faz um certo sentido, eu posso melhorar, né? E aí eu melhoro várias coisas, como, por exemplo, como está descrito aí, né, a conformidade regulatória com as leis. Então, muitos pontos, a nossa própria legislação, ela já nos solicita, né? Então, quando a gente aceita participar desses programas, a gente consegue também auxilia, né, com que a gente realmente cumpra alguns pontos da nossa própria legislação. Ela é bem extensa, inclusive, né? Bom, a importância de boas práticas de fabricação na indústria. Então, a qualidade do café não depende apenas da origem dos grãos, mas também de como eles são manuseados e processados. As boas práticas de fabricação e as auditorias regulares ajudam a garantir que o produto final atenda às expectativas de pureza e qualidade. Então, o que são as boas práticas de fabricação, né? Nada mais é do que ter essas práticas para que evitar, por exemplo, contaminações cruzadas, né? Materiais estranhos. Então, vão ser práticas que vão auxiliar vocês a evitar qualquer tipo de contaminação, né? Então, por exemplo, pensando na pureza, né? Então, ali, se vocês conseguirem trazer para vocês alguns procedimentos, né, os cuidados com higiene, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vocês conseguem reduzir, vamos falar assim, a possibilidade de um material estranho ali dentro do seu produto, né? Então, isso é muito importante, garantindo, assim, como está descrito, o que a gente espera, né, uma pureza e uma qualidade desse produto que vocês trabalham, tá? Então, o que seria, né? Um conjunto de práticas recomendadas para garantir que os produtos sejam produzidos de maneira consistente e controlada, conforme padrões de qualidades específicos. As boas práticas de fabricação ajudam a evitar contaminações cruzadas, erros de fabricação e consistências no produto final, essenciais para a segurança alimentar e a satisfação do consumidor. Então, todas essas práticas, né, tudo isso que vem preconizado aí nas boas práticas é justamente para garantir a segurança alimentar, né, e, consequentemente, a satisfação do consumidor, que eu acredito que é o que vocês realmente esperam atingir, né? Bom, vamos falar agora especificamente como isso pode acontecer dentro da unidade de vocês. Quando a gente fala em boas práticas, a gente pensa muito na questão da higiene, né? Então, higiene, limpeza de instalações e do equipamento, higiene pessoal dos funcionários para evitar a contaminação do produto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Vocês vão ver também que na lista de verificação, existem pontos que vão falar sobre a questão da higiene, tá? Então, a higiene, ela é importantíssima porque ali você pode evitar a contaminação, né? Que seja através da manipulação, então, se alguém utiliza o sanitário,
tem que ter um local para ele fazer a sua higiene das suas mãos de forma adequada, porque ele vai ter contato com o alimento, que seja a higiene, por exemplo, das instalações e o equipamento. Porque às vezes ali pode acumular alguma sujidade, e no momento em que vai passando, a gente vai trazendo essas impurezas, né, para o nosso produto e que não é desejado, né? Quando fala também em boas práticas, a gente pensa na documentação. Então, não só para boas práticas, mas quando a gente fala também em auditoria, né, processos de verificação, a gente também fala muito em documentação, porque a documentação nos auxilia a manter esses controles, né? Então, manutenção de registros detalhados dos processos, né, permite, então, a rastreabilidade dos produtos, facilita a revisão dos procedimentos. Então, muitas vezes vocês vão verificar que às vezes a forma mais fácil de vocês conseguirem atingir aquele objetivo é através de um procedimento. Então, vai ser gerada uma documentação, né? Então, vai ser criado um procedimento ali para que vocês possam garantir, né, que aquele procedimento vai ser atendido. Lógico, isso está ligado depois lá embaixo, com a capacitação do pessoal. Então, uma coisa vai ligando a outra, né? Mas é importante essa questão da documentação e a gente entender cada vez mais a importância dele, né, dentro do processo. A gente às vezes acha, não, é muito papel, mas também não precisa ser em papel, pode ser de forma digital, mas que a gente entenda que a gente precisa entender o nosso processo e muitas vezes a gente precisa colocar isso em forma de documentação, para que a gente possa enxergar aonde a gente pode ali trabalhar para que a gente evite certos tipos de contaminação ou riscos aí, tá ok? E outra coisa, a documentação, vou falando um pouco sobre a parte da verificação, né, do auditor. Então, às vezes é interessante porque é através dela também que o auditor muitas vezes consegue evidenciar, né, a conformidade. Então, por exemplo, um treinamento, né, a parte de capacitação do pessoal. É interessante o quê? Manter ele de forma documentada. Então, se nós treinamos, conversamos com algum trabalhador sobre, por exemplo, higiene, né, que seja registrado isso, né, a data, o dia, o que foi abordado, quem participou, né? Então, a gente sempre fala aí em documentação. Instalações e equipamentos, né? Então, tá assim, adequadamente projetadas e equipadas para facilitar a manutenção e a operação de forma adequada, minimizando os riscos de contaminação. Aqui, lógico, aqui eu trouxe falando o caso, pensando você vai projetar, você vai iniciar do zero. O ideal é o quê? Você já projetar pensando que eu preciso fazer de uma forma em que, por exemplo, né, eu não tenha armários, eu não tenha qualquer tipo de material encostado na parede, porque isso me dificulta no momento da limpeza, da higienização, né? Ali pode ficar alguma sujidade, pode ficar algum animal que não é desejado. Mas, que eu acredito que possa ser a maioria dos casos, né? Já existe a estrutura, então eu preciso pensar numa forma de como adequar, né? Dentro da minha realidade, para que eu possa atingir essas boas práticas, né? Então, quando a gente fala em instalação e equipamento, a gente pensar que precisa estar de uma forma que facilite a higienização, por exemplo, tá? Para o quê? Sempre minimizar os riscos de contaminação. Assim como os materiais, né, os materiais que forem utilizados, existe até um requisito que fala justamente sobre isso. Então, materiais que possam evitar passar o odor, né, para o nosso produto, né? Então, a gente tem em mente no processo em si, né? O que que eu preciso ter atenção, né? Então, os materiais também são importantes quando a gente falar. Se eu faço a manipulação do material com algo de plástico, por exemplo, eu preciso verificar se esse plástico ele é adequado realmente para estar ali, se ele não acumula muita sujidade, né? Enfim. E a capacitação do pessoal. Então, essa parte, na verdade, ela é muito importante, porque quem que vai fazer tudo, a gente faz através de pessoas, né? Então, essas pessoas, elas precisam possuir o treinamento adequado sobre as suas atividades, né? Qual que é a sua importância dentro da fábrica, né? E
e o que elas precisam ter como atenção, o que elas precisam fazer para manter, então, essas boas práticas. Então, que elas tenham conhecimento sobre a higienização, sobre a vestimenta, qual que é a vestimenta mais adequada, o porquê que ela é mais adequada também, eu acho que é muito importante trazer isso, né? Não só o que não pode, mas o porquê que não pode. Existem os porquês, né? Não é simplesmente porque, não quero que utilize brinco, por exemplo. Porque sim, porque isso pode causar uma queda desse objeto, né? E aí ele contaminar, e ele está ali um produto que não é o nosso, não é o café, né? Então, essa parte de capacitação, ela é muito importante, inclusive do procedimento. Se vocês possuírem um procedimento, é importante que essas pessoas estejam treinadas e entendam qual que é o procedimento. E se tiverem dúvidas, aonde procurar esse procedimento. E lembrando, tudo registradinho, né? Quando for passado essas informações de treinamentos, de conversas, registrar isso, né? Essas informações passadas para eles. Bom, programa de certificação ABIC. Então, verificar a conformidade dos produtos com os padrões de pureza e qualidade definidos pela BIC e garantir a integridade e a excelência do café brasileiro. A certificação ABIC serve como um selo de qualidade que aumenta a confiança do consumidor e diferencia os produtos do mercado, agregando valor. As boas práticas, na verdade, ela já vem como uma exigência, né, da nossa própria legislação, e a BIC traz isso na sua lista de verificação, justamente para, né, vamos pensar assim, tem a questão da nossa legislação, mas também para que a gente possa garantir isso para os nossos consumidores, né? Então, o selo, ele está ali realmente garantindo a qualidade, a pureza, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar para frente e volto para cá, tá? Porque não coube no mesmo slide. Mas como é que funciona uma avaliação de lista de verificação? Alguns de vocês provavelmente já passaram, mas quem não passou, então existem essas duas formas, né? A presencial ou a remota, tá? O auditor, então, ele tem a possibilidade, isso é muito legal dentro do programa, né, de fornecer orientações, caso for necessário, for verificado que, olha, isso aqui dá para melhorar assim, dá para fazer dessa forma, então, eu acho que quanto a isso, acaba que eu acho que para vocês facilita bastante, né, vocês estarem abertos a essas dicas, tá? Nós vamos encontrar itens que são obrigatórios e não obrigatórios, tá? E como que eles são avaliados, esses requisitos, né? Eles podem ser conforme, então, se as exigências dos requisitos, elas são realmente atendidas de forma completa, em 100%, conforme com melhorias, né? Atende parcialmente ao requisito, não conforme, caso realmente não seja atendido, e não aplicável. E o interessante desse conforme com melhorias é justamente isso, né? Então, existe a possibilidade, a gente entende, né? Eu acredito que foi assim que foi feito a lista de verificação, pensando realmente nas possibilidades, né? E dar essa oportunidade de melhoria mesmo, né? Então, conforme, mas sempre tem, né, as possibilidades aí de melhoria e a gente trazer isso como algo realmente positivo, né? Bom, então vou trazer alguns pontos dentro da lista de verificação em que a gente observa, né, falando sobre essas boas práticas, tá? Então aqui tem o primeiro, que ele é obrigatório, então ele fala assim, ó, existem áreas de guarda de lixo externas apropriadas, isoladas, exclusivas e identificadas, né? Então, como que o auditor pode verificar isso? Se for de forma remota, um vídeo, uma foto, se for presencial, ele vai, né, fazer a parte de visitação da área. Então, vai ser observado através do momento, né, da avaliação. Qual que é a ideia desse requisito, né? Então, o lixo, a gente ter o controle do lixo, né, para a gente evitar também possibilidades de contaminação. Então, a gente sabe que o lixo, ele pode trazer lógico, tem a questão ambiental, claro, né, que é muito importante, mas também pensarmos voltados aí para as boas práticas, vamos pensar assim, né, para a gente evitar, né, para que o lixo ele seja separado da forma adequada, para evitar fechado, né, evitar qualquer tipo de atração,
ou pelo menos para reduzir, né? Vamos falar assim. Qualquer tipo de atração de animais que não são interessantes para estarem dentro aí, tudo bem que é área externa, né? Mas isso pode atrair para que ele acabe entrando na nossa área interna, onde é feita a manipulação. Então, a gente sempre pensar na importância. O lixo, ele é um grande atrativo aí, né, para esses animais. Então, a gente sempre manter identificado para que não haja, às vezes, misturas de produtos ali, de resíduos, né? E fechados também, isso é muito importante. Vou falar o 2 agora, né? Sobre os vestiários e banheiros. Então, eles falam sobre se houver, né? Tendo vestiários, sanitários e banheiros, a gente precisa verificar, né? Se eles são adequados, convenientemente situados, de forma a garantir a eliminação higiênica das águas residuais. Não são guardados alimentos e bebidas nos armários, não ocorre a presença de animais. Então, olha só como é importante aqui, né? Quando eles falam o porquê, né? Que fala assim, olha, não são guardados alimentos e bebidas nos armários, justamente por conta do atrativo aos animais. Então, às vezes você deixa ali aquele alimento pode atrair algum tipo de animal que não vai ser adequado, né? Então, a gente precisa tentar garantir e eliminar essa presença desses animais, tá? É, outro ponto, eu não sei se acontece isso muito com vocês, mas se existe assim, né, na planta de vocês, mas banheiros voltados para o local de manipulação. Então, esse não seria uma estrutura mais adequada, né? Por quê? Porque ali nós temos um banheiro, né? E se a gente pode esquecer a porta aberta, por isso que eles falam sobre portas de sistemas de fechamento automático. Então, a ideia é, se tem um banheiro que fica na nossa área de manipulação, né, do alimento, que eles tenham essa porta de sistema de fechamento automático. Por quê? Porque se o trabalhador sair, ele fecha automaticamente a porta não vai ficar aberta, evitando também a contaminação, tá? E aí vamos pensar assim, nossa, e agora? Eu tenho uma estrutura que já é antiga e eu tenho um banheiro voltado para minha área de manipulação. Então, dá para se pensar em possibilidades, né? O que eles falam aqui é do acesso direto, né? Então, dá para, às vezes, criar um corredorzinho, né? É, faz uma parede, alguma coisa assim que possa direcionar a saída do banheiro não diretamente para o local de manipulação, mas faz um corredor que ele sai ali de lado, não fica tão direto essa entrada aí, né, pro local onde é feita a manipulação, tá? Os lavabos, então, eles têm que são devidamente equipados com sabonete líquido e detergente, então não basta ter um lavabo, ele precisa ter né, o sabonete, né? E outro ponto também sobre o papel toalha, né? Ele precisa ser um papel toalha não reciclado ou aquele jato de ar, também pensando na questão da contaminação. E aí eu trouxe até tem alguns requisitos que são não obrigatórios e que eles falam o seguinte, lixos de banheiros fechados, então sempre pensar, quando a gente pensar em lixos, manter os lixos sempre com tampas, né, de preferência então com aquele onde a pessoa não vai ter acesso à tampa, né, diretamente, encostar na tampa para evitar essa contaminação também. Avisos afixados, né, de como lavar a mão, isso é muito importante, que aí entra na parte da higienização das mãos, então, vale a pena ter esses cuidados de placas, identificação, lembretes, né, sobre essa questão é muito importante. E sobre a toalha, né? A toalha também não é interessante aquela toalha de pano, tá? Para secagem das mãos. Então, realmente pensar em toalhas de papel não recicláveis ou aquele jato de ar, tá? Trouxe outros requisitos aqui, né? Então, a gente é, vamos pegar aqui, ó, iluminação artificial. Então, caso tenha uma iluminação artificial, né, dentro da sua instalação, elas precisam estar protegidas. Por quê? Porque se for aquela nossa iluminação antiga, ela pode estourar, né?
e ter os estilhaços e caírem sobre o material, né, o nosso produto, que não é interessante. Então, precisa ser pensar, né, se vocês tiverem, se for o caso, pensa numa proteção, às vezes de plástico mesmo, alguma forma que vocês consigam proteger. Não vai perder a iluminação, claro, né, o efeito dela, porém fica protegido em caso de rompimento, né, de estouro aí dessas lâmpadas, tá? Sobre o 3.8, vocês podem verificar, né? Os equipamentos e utensílios utilizados que entram em contato com o café são compostos por materiais que não transmitem substâncias tóxicas, odores nem sabores. Lembra que eu falei lá na frente sobre os materiais? Então, a gente sempre pensar se existe algum material que a gente utiliza no momento da manipulação, é importante a gente ter esse cuidado, observar, para verificar se realmente o material, ele tá, como que ele tá, se ele, normalmente o inox, se for possível, né, o inox, ele tem essa capacidade de não passar, né, odores, nem substâncias tóxicas. Então, se pensar no plástico, então vamos pensar assim, olha, então eu vou estar atento para verificar se o plástico, ele está na qualidade adequada ali, né, ele não tá danificado, para também não ter para segurar ali sujidades que possam também ter, né, contato com o nosso produto e acabar interferindo na qualidade dele, tá? Como eu falei também, né, a gente sempre vai pensar que fala sobre as matérias-primas não são armazenadas, são armazenadas no mínimo a 50 centímetros distante das paredes para permitir os acessos às instalações, limpezas, melhor arejamento e espaço do controle de pragas. Então, vamos pensar assim, tudo assim, o que for possível, a gente nunca costuma deixar próximos das paredes, encostados em paredes, porque isso pode dificultar a nossa limpeza, né? Então, por isso que vem esse requisito. Às vezes a gente deixa próximo, fica ali, às vezes até questão de umidade, e aqui especificamente eles falam sobre o controle de pragas, então dificulta um pouco quando a gente tem muita coisa encostada na parede. Então, se for o caso, às vezes tenta, né, a gente ajustar aí para que a gente consiga manter essa distância, mas o mais importante é entender o porquê, né? Então, é justamente para facilitar a limpeza, tá? E o controle dessas pragas, ok? Vamos ver mais algum outro ponto aqui que talvez seja interessante. Então, ó, as áreas possuem limpeza regular e adequadas do chão, estruturas de apoio e paredes, ou pisos são limpos e secos, sem evidências de restos de produtos, vazamentos de sacos ou respingos. Então, como a gente falou lá no início, a questão da higiene, da limpeza, ela é muito importante e vem isso na nossa lista de verificação. Então, por isso é importante também os treinamentos com as pessoas que fazem essa questão da limpeza, né? Quem que são os responsáveis pela limpeza, o porquê dessa limpeza. Então, registrar esse treinamento, essa conversa, é importante, né? Vocês tenham procedimentos, às vezes o procedimento é cada dia, então faz a limpeza do local, ou a cada X horas, ou a cada procedimento, né? Cada processo a gente vai fazer uma limpeza, deixa isso descrito, esse procedimento, e passa isso para as pessoas que ficam responsáveis pelo processo, né? Então, é importante entender o porquê dessa limpeza, o porquê que traz tanto sobre isso. E com isso, vocês conseguirem entender dentro do processo de vocês como ficaria melhor, como que isso enquadra no processo de vocês, porque cada um às vezes vai estar de uma forma, para que vocês possam garantir, então, que as estruturas sejam sempre limpas. E é importante, essa limpeza ela é importante, não só do chão, mas como das estruturas e das paredes, tá? Outros pontos aqui, né? Comer, mascar chicletes ou palitos de dentes, fumar, né? Enfim, é importante que seja passado isso para as pessoas que acabam estando ali, né, dentro da planta, manipulando, de certa forma, o produto, para que tomem esses cuidados, né, não ser permitido ter esses tipos de ações. Então, mascar chicletes,
comer, né? Porque ali pode cair tanto no produto, como também a gente pode, fumaça, né? Então, o cigarro ali, ele pode contaminar também, passar esse odor aí para o produto, enfim. Então, a gente entender que é muito importante que as pessoas que manipulam estejam cientes de que não pode, né? E como que pode ser feito isso? Como eu falei, através de treinamentos, placas de identificação, então a gente vê muito isso, às vezes, de uma forma prática também, sempre de lembrá-los, né? De, olha, que não pode, então, ó, que não pode, proibido, fumar, comer, né? E às vezes tem uma área restrita para isso. Caso for necessário, vai até o local, faça a sua alimentação, enfim, e depois você retorna, faz a lavagem das mãos, a higienização das mãos e retorna para o trabalho, tá? É, achei interessante, ó, o 3.17, né? Ele fala assim: os funcionários envolvidos no processo possuem roupas sem bolsos acima da cintura e sem botões. No caso de necessidade de bolsos, esses estão na parte interna dos uniformes. Então, é aquela questão, né? Por quê? Por que que está falando sobre os botões ou, né, que seja acima da cintura? Porque vamos pensar assim, a chance às vezes de você, se você tem um bolso, às vezes você colocar alguma coisa dentro do seu bolso e ali pode cair. Eu vou debruçar, vou falar, enfim, eu estou mexendo ali, pode cair esse material também dentro do meu, né? Ali se misturar com o meu produto, os próprios botões, né? Então, por isso, cuidado com a existência de botões, porque eles também podem cair. E, inclusive, se tiver bolso, que seja na parte de dentro, por quê? Porque dificulta, né? Vamos pensar assim que se tiver algo dentro do bolso, que caia sobre o produto, tá ok? Bom, anéis, pulseiras, eu falei, né? Isso normalmente não é permitido e realmente tá aqui na nossa lista, a gente verifica que eles pedem, né, que tem ausência de adornos. Então, anéis, pulseiras, cigarro, né? Lápis e outros objetos não são colocados atrás da orelha, porque pode cair. E a gente não percebe, né? Não tem jeito, a gente vai perceber só lá no final. E também, às vezes, se perceber, não tem nem como recuperar muitas vezes, né? Os tampões de ouvido, então, às vezes, costuma muito precisar, né, utilizar aquele protetor auricular, né, por conta do barulho. Se for o caso, aqui ele fala que o cordão passe por trás do pescoço, porque às vezes a chance de cair, né, caso estiver na frente, para não cair diretamente ali no produto que está sendo manipulado. Tá? Então, vocês verifiquem aqui que é mais ou menos tudo a mesma coisa. O importante é a gente conseguir garantir que não vai ter contaminação, que não vai ter, né, objetos ali que são indesejados dentro do nosso produto. E como que é feito isso em auditoria? Então, através, muitas vezes, de observação, né, durante todo o processo, que seja de forma remota ou presencial, e também através de treinamentos. Então, se vocês tiverem listas de treinamentos com os colaboradores, falando sobre todos esses pontos, né? O que for observado, então, qual que tá a vestimenta qual é a vestimenta dos trabalhadores, se realmente não possuem os bolsos, né? Placas de identificação auxilia também bastante nesse processo, para sempre relembrar os trabalhadores da importância desses cuidados, tá? Vamos lá, mais alguns aqui, né? É, ausência, né, de insetos, roedores, pássaros e outros animais na área. Então, eu sei que às vezes é muito difícil, às vezes é uma área que fica muito fechada, muitas vezes escura, ou então fica um bom tempo do ano fechado, então tem a atração desses animais, de alguns animais. Então, para a gente conseguir pensar assim, olha, como eu posso ter esse cuidado para não ter, né, esses animais, é a limpeza, é o cuidado com lixo, e também os seus controles, né? Cada um às vezes tem uma forma aí de controle desses animais. Por quê? Porque eles podem trazer, sim, contaminações, né? Vamos pensar nos pássaros, né? Eles voando ali, a gente, acho que vocês já sabem, né? Mas pode ter uma contaminação que não vai ser interessante para o nosso produto, ok? Existem avisos, ó, aqui já está como obrigatório também, né? Existem avisos que indiquem a obrigação de se lavar as mãos e controle adequado para garantir o cumprimento dessas exigências. Então,
Importante, sempre ali a gente ter avisos, não esquecer da lavagem de mãos. Vocês verificam que é quase sempre a mesma coisa, porque o intuito é sempre o mesmo, tá? É, Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Bom, e como que é isso verificado em auditoria? Através da vistoria, né? Então, a gente vai fazer a nossa observação, né, de como é que está a parte de higiene, se tem água estagnada nos locais, se os materiais estão amontoados, porque isso pode atrair, né, algum animal indesejado, ok? E reforçando como registro e documentação também, né, que seriam capacitação dos trabalhadores, e pensar assim, a capacitação ela é algo continuado, ela precisa ser feita sempre, né? Às vezes eu dei um treinamento no início do ano, eu vou precisar, talvez, se a gente, né, se for perceber que não está sendo cumprido, às vezes vale a pena fazer mais uma capacitação para esses trabalhadores. Às vezes o procedimento não está adequado, então vamos pensar numa forma de melhorar isso, né? Para a realidade de cada um de vocês, às vezes não está dando certo, então como que a gente pode pensar para melhorar, para a gente conseguir atender esses pontos aqui. As máquinas de empacotamento e mesas de empacotar são liberadas somente após a limpeza e higienização, né? São mantidos a periodicidade de métodos adequados para a limpeza de equipamentos. Então, aqui novamente a questão da limpeza dos equipamentos, né? Higienização. Então, como que a gente vai verificar isso? Primeiro, em auditoria, através da observação e através dos registros. Então, existe um procedimento, né, de quanto tempo que costuma, por exemplo, a fazer a limpeza desses equipamentos, né? Qual que é o método? Como que vocês fazem para realizar essa limpeza? As pessoas que realizam, elas têm um conhecimento de como fazer essa limpeza de forma mais adequada? Os avisos, né, os lembretes aí expostos às vezes dentro da fábrica, né? É, é isso. E vamos trazer mais um aqui, né? Os venenos, né? Então, é proibido o uso de veneno contra ratos em áreas internas, dando preferência ao uso de ratoeiras com iscas ou armadilhas físicas. Então, aqui já está falando, o veneno, ele é um ponto crítico, assim, né? Pode ter uma contaminação maior e aí um risco maior um problema aí de contaminação mesmo, né? Por esse veneno. Então, por isso que eles trazem essa obrigatoriedade aí de ser, né, eles trouxeram essa possibilidade de ser ratoeiras, né, como iscas e armadilhas físicas, não uso de veneno, tá? Ou seja, o controle, ele pode ser feito, deve ser feito, mas não utilizando venenos, tá bom? Bom, vamos lá. O que que a gente pode pensar, né, quando vocês forem receber, né, uma avaliação, né, externa, vamos falar assim, é interessante que se faça, né, a preparação e o envolvimento da equipe, né, que se tenha esse envolvimento, entenda o porquê, o motivo, a importância de tudo isso que está acontecendo. Isso ajuda bastante para que todos consigam realizar seu trabalho de forma adequada e, né, de forma a atender aí o que é esperado. Então, preparar a equipe, através de treinamentos, revisões de processos, o envolvimento, a cooperação de todos é essencial, tá? Possuir o conhecimento dos pontos a serem avaliados. Então, o que que eu recomendo, né? Dá uma olhadinha nesses requisitos, nesses pontos, para ter o conhecimento. Ó, deixa eu ver o que que eu cumpro aqui, o que que eu posso fazer para melhorar. Lembra que eu falei, olha, cada um, lógico, vai ter uma estrutura, uma forma de trabalho. Então, tentar enquadrar esses pontos de boas práticas dentro da realidade de vocês. É possível, tá? E aí, como vocês vão fazer isso? Conhecendo a lista de verificação, né? O que está sendo solicitado. Aí eu coloquei auditoria interna, porque assim, é um termo que a gente utiliza, mas é basicamente isso: é pegar o checklist, deixa eu ver o que eu cumpro aqui, né? E como eu posso, e o que eu não cumpro, como eu posso cumprir? Ah, tá faltando uma plaquinha aqui que pede uma plaquinha, deixa eu colocar uma placa aqui. Olha, meu banheiro ele dá direto para minha área de manipulação. Vamos ver uma forma de não deixar mais esse banheiro
direto, né, com essa minha área. Como que eu posso fazer? Às vezes eu crio algum corredor aqui, né, enfim, e aí facilita muito para que vocês também tenham mais segurança na hora de receber essa avaliação, né? Manter os registros eles são muito importantes porque é uma forma da gente avaliar, tá? Como eu falei, todos aqueles documentos, registros de treinamentos, registros de procedimentos, né? Como que vai ser feito. O procedimento nada mais é do que você indicar, né, como que tudo vai acontecer, né? E as pessoas terem conhecimento desse procedimento para que possa seguir e assim atingir o objetivo. Então, manter sempre esses registros, tudo que vocês tiverem de registros, manter, né, junto com vocês, para apresentar isso no dia né, que for solicitado no dia da avaliação externa, tá? E a transparência e comunicação, né? Com o auditor, com a pessoa que vai estar ali fazendo essa avaliação dos pontos, né? Manter uma abordagem transparente, aberta com os auditores, fornecendo todas as informações necessárias e respondendo as perguntas de forma clara e precisa. Porque, como eu falei, né, a auditoria, esse processo é justamente pensar que é uma forma de melhoria contínua, tá? Quanto mais informações, mais possibilidades a gente tem de descobrir o que a gente pode melhorar dentro do nosso processo. O que a gente percebe aí como desafio? Talvez vocês possam trazer até mais desafios do que esses levantados. Então, falta de documentação, a gente percebe que isso é de uma forma geral, tá? As pessoas não têm o costume de ter documentações e registros, né, de tudo que é feito. E vamos pensar, para uma verificação, para uma auditoria, elas são importantes porque é através dele que, além da observação, que o auditor ou que a pessoa que vai fazer essa avaliação vai conseguir observar, né, e comprovar, validar algum dos pontos, né? Como vocês podem ver, tem muitas questões de capacitação dos trabalhadores, então esses registros são importantes. Então, mas a gente percebe que, em uma forma geral, tem muita dificuldade de entender a importância, né? E às vezes a própria estrutura, né? Às vezes é uma estrutura mais antiga e também se adequar, né? Nossa, agora eu vou ter que mudar muita coisa. Quando eu fiz na época, eu não pensei nem em tudo isso, mas como a gente pode superar isso? Né? Então, as estruturas, a gente pode sim, né, pensar em formas de adaptação, né, dentro da realidade de vocês, formas de adaptação, para a gente conseguir chegar no atendimento, né, do que está sendo solicitado. Então, sempre tem possibilidades de fazer essas adaptações, tá ok? Implementação de um sistema de gestão de documentos, para quem não tem essa facilidade ou não costumava fazer. Então, começar a entender que é importante sim ter esses registros, tá? E aos poucos, e tendo isso, né? Não precisa ser de forma física, às vezes pode ser no próprio computador, né? Quem não gosta muito de acumular documento, papel, tá? O compromisso com a melhoria contínua através dos resultados regulares dos processos de verificação externa e o plano de ação dos desvios encontrados nas auditorias. Então, como uma outra forma também da gente conseguir diminuir esses desafios. Bato de novo nessa tecla, né? A auditoria, esse momento é muito importante para que vocês possam entender o que precisa, o que poderia ser melhorado, e daí vocês conseguirem trazer para a realidade de vocês o que dá para ser feito e atender a lista de verificação. E lembrando, né, eu coloquei assim, plano de ação, por quê? Porque lembrando que caso seja encontrado qualquer coisa, existe essa possibilidade, né, de através de um plano de ação, o que seria um plano de ação? Então, vocês colocarem ali todas as ações que vão ser feitas e quais ações que são necessárias, ou o que já foi feito e o que será feito, para que vocês possam atingir essa conformidade, né? Então, aproveitar que existe essas possibilidades, né? Existe essa possibilidade de você fechar, né? Você conseguir corrigir aquele desvio através de um plano de ação, tá?
Bom, uma conclusão aqui rápida: as boas práticas de fabricação e auditoria sistemática são indispensáveis para a sustentabilidade e sucesso da indústria do café. Elas não apenas cumprem com regulamentações legais, né, como eu falei, então, traz muitos pontos sobre a nossa legislação, mas também eleva o padrão de qualidade do café brasileiro, proporcionando aos consumidores produtos seguros de alta qualidade. Ao continuar investindo em boas práticas de fabricação e em processos de auditoria, a indústria do café do Brasil aumenta a confiança do consumidor e diferencia produtos no mercado, agregando valor. Então, é, é isso, gente, a mensagem que eu queria dizer, né, deixar. Boas práticas de fabricação não é o bicho de sete cabeças. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco, né, sobre o que norteia essas boas práticas, o porquê que elas são importantes, e que dá sim para a gente, dentro da nossa realidade, a gente conseguir fazer com que a gente atenda, né, esses mínimos, essas solicitações mínimas de higiene, né, de processos, tá? E para que a gente possa sempre ali tá de acordo, né, com a expectativa do nosso consumidor e do mercado. Tá certo, gente? Obrigada, viu? Pelo tempo, e qualquer dúvida, por favor, estamos à disposição. Oi, Denise, tudo bem? Muito obrigada aí pela apresentação. Acredito que tenha sido muito esclarecedoras. A gente já tem aqui algumas dúvidas no chat. Eu vou pedir só para você parar de compartilhar a sua tela, aí a gente pode ver todo mundo. E eu vou começar aqui com algumas perguntas, mas antes, algumas pessoas me perguntaram sobre certificados, sobre apresentação. A gente pode disponibilizar, sim. Vocês podem, eu coloquei aqui a orientação no site, vocês podem enviar um e-mail para luciana@bic.com.br ou já deixar aqui no chat seu nome, empresa e o celular, porque aí a gente já vai verificando aqui quem está fazendo essas solicitações e vamos enviando posteriormente. Eu só preciso que você pare de compartilhar a tela, Denise. Tá, eu tô apanhando aqui. Tem ali um botão compartilhar uma seta que está entre a câmera de Então, eu vídeo cliquei. e o resumo. Aí você clica ali e normalmente tem ali encerrar. Eu tô clicando. Ué. Luciana, você consegue encerrar a apresentação dela daí, como moderadora? Por favor, Luciana, me ajude. Eu não tô conseguindo. Ah, acho que agora foi. Oi, oi, Foi, né? Tá. oi. Então, oi, desculpa, estava no mudo. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Gabriel, e ele pergunta o seguinte: a iluminação sendo de LED possui bulbo plástico, então não há necessidade de proteção adicional contra o rompimento, certo? É isso, Denise? Isso, eu até ia falar sobre isso, acabei me esquecendo, até me desculpa. Então, sim, existem muitas conversas sobre isso e até onde eu sei, sim, é possível, se for LED, né? Justamente porque como ele é mais, ele não estilhaça, né? Ele não tem esse rompimento. O LED sim seria uma possibilidade para e não precisar, né? Desse Dessa dessa proteção? dessa proteção, exatamente. Uhum, tá bom. Estou com uma outra dúvida aqui, aliás, são várias dúvidas da Andrea, da Cafística, e a primeira dúvida dela é: eu gostaria de saber quais as principais legislações referentes às boas práticas em torrefações. André, eu vou ter que fazer esse levantamento para você, tá? Eu posso encaminhar depois. Eu até tenho uma aqui, deixa eu ver se fácil, mas eu vou ter que fazer esse levantamento para não correr o risco de eu te passar nada errado. Pode ser? A Pode, gente pode Denise, aí você me manter um. passa e aí Isso, depois eu envio para ela, sem problema, tá bom? tá ótimo. Então, vou passar com uma próxima dúvida que ela tem também. Qual seria a recomendação quando houver
Risco de contaminação com glúten. Então, quando tem esse risco de contaminação, provavelmente, eu entendo assim, talvez vocês façam manipulação de vários produtos, é isso? Andréia, se você quiser falar, fica à vontade. Andréia? E assim, o Oi, que eu... desculpa, eu não consigo ligar a câmera só no áudio. Mas vamos lá, minha dúvida seria assim: pequenas torrefações, onde, por exemplo, existe manipulação de panificação, por exemplo, cafeterias que também funcionam como torrefação, né? E aí a gente tem o risco dessa contaminação. Então, qual seria a principal recomendação se essa manipulação for feita basicamente no mesmo ambiente? Bom, aí teríamos que pensar em possibilidades, né? Se há, primeiro, se não tem como a gente fazer em locais distintos, né? Então a manipulação ela é feita no mesmo local. O que a gente teria que pensar é realmente numa higienização, né, adequada. Apesar que quando a gente fala em glúten, os alergênicos, né, em geral, a gente tem que, se realmente não pode, pensando que não pode ter essa contaminação, o mais adequado é não ter manipulação no mesmo local. Então, seriam locais distintos. Não é possível, então a gente tem que pensar na higienização mais rigorosa possível, né, para que não realmente não, para que a gente possa diminuir esse risco de contaminação. Mas quando a gente fala em alergênicos, o correto é a manipulação separada. Então, por exemplo, até em casa mesmo, né? Escala de horários, por exemplo, utilizando uma hora o ambiente para uma função e a outra hora para outra função, seria visto com bons olhos numa fiscalização da Anvisa, por exemplo? Essa é a minha dúvida. Eu acredito que ali, pensando na Anvisa, o mais correto, o mais adequado seria realmente fazer em locais distintos, né? Mas o que vocês, vou supor, não tem como, a gente só tem um local de manipulação, sim, talvez os turnos seria uma forma de vocês tentarem, como que eu posso assim? Apresentar isso para eles, né, de uma forma, e aí mostrar esses procedimentos, como que vocês fazem, como que é a limpeza desse local, como que é a higienização, né, talvez pensar em fazer algum teste de resíduo desse produto para verificar se, né, se existe algum, se houve, né, e se há alguma contaminação, mesmo com a própria higienização feita. Então, assim, o que que eu faria aí, né? Eu realmente tenho essa questão do turno, né? Mas também eu me resguardaria, né, com esses treinamentos, com essas conversas, com essa higienização adequada. Então, pensar muito bem como que seria feito, o que que pode ter de contaminante, em que momento que algum resíduo possa ficar armazenado em algum lugar que vocês às vezes não estão vendo, aparentemente parece que está tudo limpo, mas às vezes fica no local ali armazenado. Então, ter esses cuidados. Né, no momento realmente da higienização, para que vocês possam, pelo menos, tentar garantir ao máximo de que essa contaminação não vai ocorrer, né? Perfeito, obrigada. Eu tenho mais dúvida aqui da Andréia. Só um minutinho. Ela pergunta se os POPs e manuais de boas práticas podem ser elaborados pelo proprietário da torrefação ou somente por um RT responsável técnico com alguma formação. Se os procedimentos? Se os manuais de boas práticas, eles podem ser elaborados por alguém da fábrica, alguma pessoa responsável, ou obrigatoriamente tem que ser por um RT. Então, eu acredito... Nossa, essa me pegou, Eu tenho essa resposta, Andréia. Denise, Pode falar. do fiscal do próprio MAPA que conversou conosco. Ele tem que ser assinado por um RT, com alguma informação específica para aquela área a qual ele está descrevendo o manual. Obrigada, Aline.
E a outra pergunta da Andrea é se existe algum sistema informatizado para os registros dos POPs. Não tem, né? O POP é algo que vocês vão ser criados e o registro ele é feito, a forma de registrar, a forma de armazenar, enfim, é de cada um, né? De cada processo. Não tem um local, não. Continua sendo tudo no papel mesmo. Fichinhas Pode, para ser arquivado. pode ser, dependendo do que for, se for possível ser digital, de forma digital, se não, mantém no papel ali, vai depender de como vocês entenderem que seja melhor para o processo de vocês, né? Tem gente que não gosta de muita documentação, então armazena ali de outra forma. Então, às vezes, faz um registro e passa esse registro, por exemplo, para a forma digital, né? Então, não precisa deixar armazenado em documento, né? Mas precisa manter, sim, esses registros. Certo, obrigada de novo. Vamos lá para a próxima. Podiam de armazenar. Isso aí é uma dúvida até que eu tenho mesmo, tá, Denise? No armazenamento das sacas de café tem que ter aquele afastamento das paredes e eles têm que estar sobre estrados, eles não podem estar apoiados no chão. E se no caso não for sacas, mas sim os bags, que são algo bem pesado e tudo mais, ainda assim eles têm que estar em cima de estrados? O ideal é que realmente não seja direto no solo, principalmente por conta de umidade. Então, mesmo o bag, né, pensando em bag, não é correto deixar ele diretamente no solo, nem encostado em parede, nem diretamente ao solo. Então, que seja um estrado, né, que seja pode ser alguma outra estrutura que impeça, né, que não deixe ele em contato, né, realmente diretamente com o solo. Pode ser uma lona, às vezes tem gente que coloca qualquer coisa que possa garantir que a umidade, vamos pensar assim, evite, né, de passar a umidade para o produto. Ok, vou seguir aqui com as perguntas. Aí a gente tem a pergunta do Romilson, do Café Moraes. No caso dos envolvidos na produção, sobre roupas sem bolsos, acima da cintura, entende-se que pode ter bolso na calça, uma vez que o bolso da calça está abaixo da cintura? Aí ele foi específico, né? Então a lista de verificação ela fala sobre realmente acima, né, da cintura, pensando porque o risco maior realmente é para essa estrutura aqui que possa cair, que possa movimentar o botão, né, abaixo, talvez. Agora, vamos pensar assim, se às vezes se na sua estrutura, né, eu não consigo imaginar, mas eu acredito que não, mas tudo vai depender, igual eu falei, tudo vai depender da realidade de cada um, né? Mas a lista de verificação, ela aborda, assim, da cintura para cima. Então, da cintura para cima é onde tem um risco maior de qualquer tipo de contaminação, que seja do botão, né, de sair o botão, como também de cair qualquer coisa, caso tenha algum bolso, né? Então, vamos pensar, assim, considerar da cintura para cima. Tá? Então, a calça... às vezes o pessoal usa... se bem que a maioria ali pode né, usar aquelas calças com elástico, né? Até seria mais interessante. Mas para a lista de verificação, não. Ela aborda somente da cintura para cima. O Gabriel, ele pergunta aqui, e aí, Gabriel, você me ajuda porque eu não consegui entender a sua pergunta. Salas distintas para a produção de panificação, confeitaria e café, por exemplo, pode ser, né? Ou, por exemplo, como ocorre nesses dark kitchens com salas separadas para produções. Você quer esclarecer um pouquinho mais a sua pergunta, Gabriel? Oi, coloquei o áudio aqui, vocês estão ouvindo? Sim, sim. Não, é naquele exemplo que a Andrea falou, no caso de pequenas cafeterias, onde você tem dificuldade de ter um ambiente de produção separado. Então, a minha pergunta é se, por exemplo,
dentro da mesma casa, mas tendo salas diferentes para torrefação e para panificação, se aí você elimina aquele problema da contaminação cruzada. Porque aí você estaria Uhum. dentro da mesma, enfim, da mesma residência, da mesma indústria, mas em ambientes distintos. Então, essa é a pergunta. Sim, sim, ele com certeza facilita, mas a gente, como eu sempre falo, a gente precisa verificar, por isso que é importante a gente, antes de tudo, entender o nosso processo, né? Porque pode ser que esteja numa outra sala ao lado, só que se eu não manipulo de forma adequada, eu posso mesmo assim ter a contaminação cruzada, né? Então, pode ser que seja em locais separados, dentro de um mesmo local, mas assim, né, ter essa separação, só que a gente não pode esquecer da forma de manipulação, quem são essas pessoas que manipulam, elas estão treinadas, elas fazem a sua higienização de forma adequada para quando for entrar nesse outro local, né, porque senão, sim, a gente pode trazer essa contaminação cruzada, né, mesmo eles estando em locais distintos, né, ou separados, às vezes, por uma parede ou por uma sala. Tem uma Certo, dúvida é aqui isso. do Obrigado. Mário, do Café Londrinense. Ele pergunta quais são as placas obrigatórias, né? As placas de visualização obrigatórias. Então, as placas de informativas, então, por exemplo, lembretes de higienização das mãos, né, como fazer a higienização de forma adequada. É, por exemplo, proibido fumar no local, né? Proibido o uso de algum adorno. Então, já vi aquelas plaquinhas onde traz, às vezes, vários pontos do que é proibido. Tem identificação do local adequado, por exemplo, onde é possível fazer alimentação, né? Fumar, se for o caso. Então, seriam essas identificações para facilitar os trabalhadores, né, que visualmente eles possam se recordar, né, um aviso, ó, se recorde, aqui não pode. Olha, eu vou fazer minha higienização das mãos, então uma plaquinha ali de como fazer a melhor forma de você higienizar as suas mãos, da forma adequada. Então seriam essas placas. Ok, esclarecido. O Marco do Café Frecaneca, ele pergunta se o responsável técnico pode elaborar e assinar os POPs. Sim, deve ser elaborados e assinados pelo responsável técnico. O Mário do Café Londrinense, ele pergunta, então, temos que contratar uma empresa RT para elaborar um manual? É preciso contratar ou um profissional ou uma empresa para fazer essa elaboração, para que ela possa assinar o seu manual da qualidade. Bom, eu acho que eu li a última dúvida, não esqueci de ninguém. Se por um acaso eu não li a pergunta de alguém, peço, por favor, que possa se manifestar aqui, colocar a sua dúvida, mas acho que todas as dúvidas foram lidas. Me perguntaram também se essa apresentação vai ser disponibilizada. Sim, nós vamos disponibilizar essa apresentação para os que estavam aqui presentes. E eu deixo aqui um pouquinho mais a palavra aberta. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma dúvida? Caso não, eu vou pedir que se todos podem ligar a câmera, se possível, para a gente poder fazer aquela foto. E aí eu peço aí a Luciana ou o Júnior, que está aqui para fazer essa captação aqui da imagem, para a gente registrar mais um ABIC Educa. Espero que vocês tenham gostado dos esclarecimentos. A Kima WQS, reforçando, ela é uma das certificadoras credenciadas para a realização das auditorias do programa de qualidade. Eles estão aqui disponível para oferecer também serviços e apoiar na questão de elaboração de manual de qualidade, de POPs, então eles podem auxiliar vocês, e aí vocês podem entrar em contato direto com eles, tá bom? Então, Luciana, assim que tiver o ok, tiver feito todos os prints da tela, você me dá um ok, eu acho que a gente pode falar a famosa palavra café. Pode sorrir e falar café. Quando tiver tudo pronto, você me fala aqui, que aí a gente descongela.
Foi, Lu? Calma, só mais um pouquinho. São muitas telas. Essa webinar de hoje bombou aqui na BIC. Muito obrigada pela participação e interesse de todos. Foi, Aline. Foi, gente. Então, ó, obrigada mais uma vez aí pela presença aí por essa tarde. E qualquer dúvida é só enviar um e-mail para a gente que a gente responde, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, viu? Valeu Tchau, para tchau. vocês. Tchau. Tchau, muito obrigada.